Olá, seja bem-vindo ao Panorama. Você confere hoje reportagens com notícias e debates que marcaram a semana. Aqui, os direitos humanos e a cidadania são destaque. Fatos importantes para você ficar ligado no que movimenta o Brasil, sempre do ponto de vista de trabalhadores e de movimentos populares. Nossas reportagens foram produzidas e exibidas no seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. A gente começa o panorama de hoje mostrando a difícil situação dos presos no nosso país. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, divulgado pelo Ministério da Justiça, o Brasil passou a ocupar a terceira posição entre os países que mais encarceram no mundo. Só do ano passado para cá, o número de presos aumentou quase 17%. A reportagem é de Leandro Chaves. As imagens não deixam dúvidas. Atrás das grades está um país que virou refém do seu próprio sistema prisional. Em um período de 26 anos, a população carcerária do Brasil multiplicou 8 vezes. Hoje são mais de 726 mil presos, o dobro do número de vagas nas penitenciárias e carceragens de delegacias do país. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias foi divulgado na última sexta-feira pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública e coloca o Brasil como o terceiro país que mais encarcera no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, com 2 milhões e 100 mil presos, e da China, com 1 milhão e 600 mil. Uma política que não começou hoje, começou há cerca de 20 anos, que é a política do superencarceramento no Brasil, que é uma opção, sobretudo, em pequenas prisões, no fortalecimento da polícia militar, em detrimento da polícia civil, uma série de medidas, conscientização do judiciário e Ministério Público para serem utilizados sempre para encarcerar, nunca para soltar. 40% dos encarcerados estão detidos provisoriamente, ou seja, ainda não foram julgados. É o tráfico de drogas, o crime que mais coloca pessoas na cadeia. São 203 mil presos. Os especialistas acreditam que o aumento da população carcerária está diretamente relacionado a uma mudança na lei das drogas. E alterar nossa política de drogas é um dos pilares centrais de qualquer política de reforma do sistema prisional, das nossas políticas de segurança pública que a gente tem. A política de drogas hoje ela não só responde por mais de 1/4 do número de homens presos, como ela responde por mais de 60% das prisões de mulheres. O estado de São Paulo concentra o maior número de encarcerados, com 240 mil presos. Os dados também mostram que 64% da população prisional brasileira é composta por pessoas negras. Há também um racismo, há um direcionamento das forças de segurança para a população pobre e negra. Sem dúvida, a pessoa negra ela é mais sujeita a ser parada pela polícia, mais sujeita a ter uma piora da sua situação processual, menos acesso à justiça e um racismo que ainda existe no nosso sistema de justiça, que é composto majoritariamente por brancos, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, e acaba não tendo um olhar para esse tipo de coisa, só um olhar para piorar essa situação. O país que prende muito apresenta poucas condições para a recuperação social. A superlotação e os cenários desumanos contribuem para a atuação e expansão das facções criminosas, como explica o assessor jurídico da Pastoral Carcerária. Há pesquisadores que falam que o cárcere ele é um fator criminógeno, ou seja, ele é um fator gerador de criminalidade. Então, obviamente, você não ressocializa ninguém dessocializando a pessoa, isolando a pessoa. Então, você só dessocializa aquela pessoa e ainda nas condições do nosso atual processo de encarceramento em massa, de absoluta degradação e indignidade, você só gera, na verdade, mais violência, mais ódio. E eu acho que as filhas bastardas do encarceramento em massa são as facções que hoje elas controlam o comércio de drogas e elas, por si, também promovem seus ajustamentos de paz, seus justiçamentos, seus pactos, mas também promovem violência. Então, de fato, o cárcere hoje é um fator gerador de criminalidade. E uma decisão da Justiça de São Paulo impediu que a Prefeitura de São Bernardo do Campo cumprisse na Vila Moraes uma ordem de reintegração de posse dada pelo Ministério Público do Meio Ambiente.
A Guarda Civil se apresentou para executar o despejo das famílias, mas foi impedida pela Polícia Militar chamada pelos moradores. A reportagem é de Michele Gomes. Ana Cláudia, moradora há 2 anos na Vila Moraes, passou a madrugada em claro, esperando a chegada da Guarda Civil de São Bernardo do Campo. Na sexta-feira, os moradores foram avisados que a gestão do prefeito Orlando Morando, do PSDB, iria executar hoje cedo uma ação de reintegração de posse na comunidade que cresceu em área de manancial perto da represa Billings. A gente está se sentindo um nada, né? Porque vem, não conversa, já vem na ignorância, vai tirando, a gente vai derrubar, as crianças estão traumatizadas, ninguém dorme direito, ninguém vive, todo mundo está vegetando. A Prefeitura de São Bernardo chegou a enviar a tropa da Guarda Municipal para demolir as casas e executar os despejos. A Guarda, no entanto, foi surpreendida por uma liminar proibindo o despejo de famílias que vivem na comunidade há mais de 1 ano e 1 dia. Mas foi preciso que vereadores do PT e moradores da comunidade chamassem a Polícia Militar para que a reintegração fosse suspensa. Porque estão tirando o pessoal aqui que nem animal. Não está dando tempo das pessoas tirar seus móveis de casa, entendeu? Não está comunicando a comunidade. Eles estão vindo e estão tirando. E quando o comandante da GCM chegou aqui, nós notificamos ele da liminar. Eles falaram que como não tinha notificação oficial, a demolição estava garantida e que eles iam permanecer. Então, nós não tivemos outra alternativa a não ser avisar o comando da Polícia Militar, que é do estado de São Paulo, para fazer garantir uma decisão que a gente tinha do desembargador de Justiça. Há 20 dias, a Prefeitura removeu mais de 100 famílias que desmataram e ocuparam um terreno no local há 4 meses. A ONG Teto, que há 2 anos desenvolve um trabalho de desenvolvimento comunitário no bairro, afirma que várias arbitrariedades foram cometidas durante aquelas remoções, inclusive o despejo de moradores que viviam no bairro há mais de 1 ano. Essa questão das notificações que não estão sendo respeitadas, as famílias estão sendo removidas à força, eles chegaram a utilizar bombas, de efeito moral que estão atingindo os moradores, machucando, ferindo. E tem a questão de que nem mesmo o posto de saúde está fazendo mais atendimento quando eles falam que moram aqui. Estão sendo recusadas, escolas não estão mais aceitando inscrições, matrículas. A comunidade Vila Moraes existe há mais de 50 anos, segundo o presidente da Associação de Moradores. As famílias exigem do prefeito Orlando Morando uma política habitacional que garanta o direito à moradia digna. Agora não é você chegar e querer meter o pé e jogar o pessoal que nem animal na rua, sem dar um amparo para esse pessoal, tá? Agora, se o senhor quer, faça os predinhos aqui, assenta todos os moradores, ou faça um muro e controla, mas assenta todos os moradores. Dá para fazer o CDHU tudo aqui, ó, os prédios tudo aqui na comunidade. Quem também está na luta pelo direito à terra é a população indígena brasileira. É o caso dos guaranis, que fizeram um ato simbólico para não serem retirados do Pico do Jaraguá, na zona norte de São Paulo. Eles querem pressionar o Supremo Tribunal de Justiça a julgar o mais rápido possível uma ação que reconhece as terras do Jaraguá como sendo do povo guarani. O repórter João Miyagi foi até lá conferir o ato. Chondaro é uma dança dos guerreiros guaranis. Simboliza a resistência e os movimentos representam o desvio aos ataques dos brancos. A apresentação é o simbolismo do ataque que os guaranis estão sofrendo. Em agosto, o governo Temer revogou uma portaria demarcatória que reconhecia como território indígena 532 hectares na região do Pico do Jaraguá, zona norte de São Paulo. Para resistir ao ataque, os guaranis recorreram às leis. A Justiça Federal de São Paulo deu razão aos indígenas e suspendeu a revogação. E, ao mesmo tempo, um mandado de segurança no Supremo Tribunal de Justiça pede a validação da demarcação de terras feita no governo Dilma Rousseff. Só que o STJ adiou o julgamento desse mandado sem marcar nova data. Os guaranis pediram celeridade da justiça e receberam o apoio de não índios na luta pela terra. Isso é muito ruim, né? Porque a gente fica na expectativa de que a nossa portaria possa voltar e enquanto está anulada a gente fica sofrendo riscos, né? Então
É importante que seja feito logo esse julgamento para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade. Hoje, a aldeia Guarani do Jaraguá tem apenas 1,7 hectare, área equivalente a apenas 2 campos de futebol. É pouco para as 260 famílias que moram por lá e precisam de ampliação territorial para viver. Nós estamos confinados a este lugar e que não é o próprio da vida do Guarani, da nossa vida. A gente precisa de uma área grande, porque nós temos a nossa agricultura, a nossa vivência diferenciada e a nossa religião obriga a ter um território grande. Como a gente sempre fala, sem a mata a gente não sobrevive, a gente apenas vive. A necessidade de lutar faz surgir novas e jovens lideranças. Caraípoti tem apenas 19 anos, mas já está se preparando para defender o povo guarani. A luta vai continuar, é uma luta quase infinita que a gente tem, né? Porque cada ano, cada mudança de governo, os mais prejudicados, os mais atacados são os povos indígenas, né? Não só o Guarani, como outras etnias também. A história real do Brasil, ela é contada de uma forma diferente, sabe? Né? Onde assassinos são heróis e os heróis nacionais não são reconhecidos, como o grande guerreiro Guarani, Sepete Araju. A história dele é muito bonita, eu sempre choro ao lembrar, né, que ele morreu diante de um exército dos espanhóis, defendendo a sua família, né? Então, é isso, né? A terra é tudo para nós. Falando agora sobre educação. Na região do ABC, a Universidade Metodista está passando por um processo de demissão de professores. Pelo menos 50 professores das áreas de comunicação, educação, religião e humanidades abriu o processo de fechamento de cursos presenciais. O sindicato da categoria alerta que as demissões são resultado da reforma trabalhista. Luci Prau faz parte da lista dos 50 professores demitidos pela Universidade Metodista nesta semana no ABC Paulista. Ela era docente do programa de pós-graduação em Psicologia da Saúde e dos cursos de graduação em Psicologia, Ciências Sociais e Jornalismo. Luci tinha 13 anos de trabalho na universidade e está indignada com a política da nova gestão. Nós passamos o semestre inteiro sofrendo violências dentro da universidade. Violências de todos os tipos, né? Cada vez que a gente fazia reunião, assembleia, atividades de protesto em relação a atraso de salário, atraso de não pagamento de fundo de garantia, questionamento das medidas precarizantes da educação dentro da universidade. A gente estava sempre cercado por o local onde a gente estava, por seguranças, filmando a gente, gravando o que a gente falava, até o limite da nossa última assembleia, em que o segurança, por volta das 7h10 da noite, determinou que se desligassem os microfones do auditório em que a gente estava. Ou seja, que é uma atitude dentro da universidade que nós nunca vimos isso. As demissões dos professores começaram neste segundo semestre, logo depois que o novo reitor, o professor Paulo Borges, assumiu a administração da universidade. Segundo o Sindicato dos Professores do ABC, a motivação dos desligamentos é política, porque a maior parte das demissões é de professores que participaram das assembleias para debater atrasos no pagamento de salário e no depósito do fundo de garantia. Agora, a pergunta que nós fazemos, na Metodista não poderá mais haver o contraditório? Na Metodista não poderá mais haver uma ação dos professores em dizer, olha, eu tenho o direito de receber o que me cabe. Nós vamos ter que agora trabalhar e não saber quando vamos receber? Os desligamentos têm resultado em uma série de mobilizações dentro e fora da universidade. Ontem, alunos e professores realizaram um ato em frente à universidade. E em protesto contra os cortes, os estudantes têm rebaixado a avaliação da Metodista nas redes sociais. Os alunos estão sofrendo com isso. Talvez a expressão maior dessa situação seja o que eles estão fazendo na página do Facebook da universidade, que é avaliar a universidade com uma estrela.
né? A avaliação da universidade na página do Facebook sempre foi uma avaliação altíssima, 5, né? 5 estrelas. E essa semana, em função das demissões, em solidariedade a nós, professores, os demitidos e os não demitidos, eu acho que é importante frisar isso, porque os que ficam numa situação terrível, a gente precisa protegê-los, né? Esse reitor não pode continuar nessa universidade. Ele é uma ameaça à saúde mental das pessoas que estão lá. Daqui a pouco você acompanha no Panorama como o combate à desigualdade, que avançou em vários países latino-americanos, corre risco de retrocessos. A gente já volta com essa reportagem.